quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de número 66 da disciplina de matemática. Hoje a gente vai trabalhar mais um tipo de gráfico, que é um tipo de gráfico que a gente não vê tanto, mas que ele é muito interessante porque ele tem uma simples mega interpretação, tá? Que são os gráficos pictóricos. A gente já trabalhou sobre pictografia, não sei se vocês se lembram, mas hoje nessa aula a gente vai retomar esses conceitos. Então, os objetivos dessa aula são compreender a importância dos gráficos, recordando-se aí de alguns conceitos, entender o significado de pictograma, associar os pictogramas com a ideia dos gráficos pictóricos, interpretar gráficos pictóricos, realizando aí cálculos quando for necessário, e montar um gráfico pictórico analisando aí informações de uma tabela. Materiais para essa aula aí: lápis, caneta, régua, borracha, lápis de cor e o caderno de matemática. Então, pessoal, a gente já vem trabalhando sobre essa questão de representação de informações. Então, vamos retomar aí qual que é a importância do gráfico, das tabelas, enfim, desses meios de representar informações de um modo que fique mais simples, que a gente consiga perceber, né, encontrar a informação que a gente precisa de um modo mais rápido. Nós sabemos que os gráficos servem para facilitar a interpretação das informações importantes nos meios sociais e científicos. Quando a gente interpreta um gráfico, às vezes a gente quer um dado em específico e eu consigo obter esse dado muito mais facilmente se ele está presente num gráfico. Eu vou direto ao ponto, digamos assim. Eu não preciso ler todo um texto, por exemplo. Eu vou naquele dado preciso. Então, eles facilitam a organização dos dados coletados através de pesquisas e estudos, tá? Então, para a gente obter esses dados, obviamente, a gente faz uma pesquisa, a gente faz uma entrevista, a gente faz um estudo sobre aquilo e a partir disso eu monto o meu gráfico. Eu não posso começar a montar meu gráfico aleatoriamente, tá? Eu preciso ter aí uma pesquisa, alguma coisa e a partir disso vai ser montado ele. Então, a pictografia é a forma de escrita pela qual as ideias e objetivos são transmitidos aí através de desenhos, tá? O uso desses desenhos nos gráficos nos ajuda também a interpretar os gráficos que estão em outros idiomas. Isso é uma questão muito importante do gráfico pictórico. Então, se utiliza para informação, né? Por exemplo, o gráfico de barras, eu utilizo o quê? Barras. No pictográfico, eu utilizo os desenhos daquela informação. Tá? Vamos imaginar alimentos, né? Vou representar aí preferências alimentares dos alunos do quinto ano. Então, eu vou utilizar fotos, né? Fotos, na verdade, desenhos de alimentos para estar representando essas informações. E isso facilita muito se eu for analisar um gráfico de outro idioma, que inclusive vocês vão ter na atividade de vocês um gráfico que ele vai estar, né? Uma ideia próxima a um gráfico pictórico que vai estar em outro idioma e que vocês vão conseguir interpretar tranquilamente. Por quê? Justamente porque ele vai estar trazendo desenhos. Os pictogramas. Você lembra o que são pictogramas? A gente já trabalhou esse conceito há algumas aulas. O pictograma ou pictógrafo, ele é um símbolo que representa um objeto ou um conceito aí por meio de desenhos figurativos, ou seja, por meio de figuras, tá? Se a gente analisar essa plaquinha de trânsito aqui, o que a gente percebe? Que está indicando faixa de pedestres automaticamente, é um local onde os carros têm que parar aí para o pedestre poder atravessar, né? São pontos específicos aí nas ruas onde os pedestres podem atravessar. Pictografia é a forma de escrita pelo qual ideias e objetos aí são transmitidos através de desenhos. Então, a gente utiliza essa ideia propriamente dita. A gente viu já ali no Egito Antigo, por exemplo, eles começaram a utilizar, né, quando não se tinha aí esse sistema de escrita específico que a gente tem hoje, né, com letras e números, enfim, se utilizava o desenho do objeto em si. Então, ao invés de representar, por exemplo, eu vou escrever uma frase contendo a palavra coração. Tá? O coração bate sempre, por exemplo. Ao invés de estar coração, eu vou fazer um desenho do coração. Tá? E isso daqui vai representar isso aqui.
É claro que com a escrita que a gente tem, é muito mais simples, né? Porque se for analisar, tem alguns elementos que se tornam muito difíceis de se tornar em um pictograma. Ou eu posso até representar, mas outra pessoa não pode não conseguir entender. Agora, com a palavra propriamente dita, na escrita, a pessoa vai conseguir entender sim, né? Se ela fala aí do seu idioma. Então, os gráficos pictóricos. Os gráficos pictóricos, eles são construídos com figuras características do tema pesquisado, tá? Então, eu vou trazer figurinhas do tema em específico, né? Do objeto em específico, da ideia em específico. Cada figura pode representar um ou mais votos, né? Eu coloquei voto, a preferência, o dado sobre o tema, ok? Inclusive, a gente vai estar interpretando aí alguns gráficos pictóricos agora. Olha que interessante, número do calçado dos alunos do 5º ano. Nós percebemos aqui que o gráfico, o pictórico, ele pode também, assim como o de barras, pode estar tanto na horizontal quanto na vertical. Nesse caso, está na horizontal as informações. Nós temos número do calçado, tem o 0, aí tem, né, não vai seguir 2, 3, 4, porque as pessoas não têm esses números de calçado, né, não aqui no Brasil. Vai começar no 33 e vai até o 37, que é quanto os alunos do 5º ano têm, né, o menor pé seria o 33 e o maior 37. O que eu interpreto aqui? Quantos calçados aparecerem significa que é o número de alunos que possui aquele tamanho. Vamos começar aqui de baixo. 33. Quantos alunos calçam 33 nessa turma? Um aluno. Por quê? Porque tem um tênis, um sapato. 34. Quantos alunos? 4 alunos. 1, 2, 3, 4 sapatos, ou seja, 4 alunos. 35. 5 alunos. 36, 6 alunos e 37, 3 alunos. Então, aqui está sendo representado através de um tênis, tá? Então, o número do calçado está sendo representado através de um calçado propriamente dito. Essa é a ideia do gráfico pictórico, trazer a figurinha em si, tá? Por isso ele se torna tão fácil de ser interpretado. Aqui, pessoal, qual time você torce? Nós temos 3 times aqui, Inter, Grêmio e Juventude. Ele vai ter, inclusive, diferenciação de cor, tá? Número de torcedores está aqui na vertical e aqui na horizontal o time propriamente dito. Então, vai do 1 até o 7. Então, pro Inter, quantos jogam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De vermelho, representa o Inter. Grêmio, 5. E Juventude, apenas 1, tá? Então, se representou o time, poderia ser com outras representações aqui, mas no caso foi representado através da cor da camisa do time. Quantidade de CDs vendidos. Aqui nós temos um detalhe. Cada CD, olha aqui, vai corresponder a 20 unidades, tá? A gente viu ali cada um representando uma unidade. Nesse caso, vai representar 20. Então, por exemplo, no domingo, tem 3 CDs. Se cada um representa 20, eu preciso fazer 3 vezes 20. Então, no domingo, foi vendido quanto? 60. Na segunda, 2 CDs. Cada um vale 20, 20, 20, 40 CDs foram vendidos. Na terça, 3 CDs também, 60 foram vendidos. E assim por diante. Sábado, que mais vendeu, até inclusive está o número aqui, 14. Mas eu preciso fazer 14 vezes 20, tá? 280 CDs. Ok, pessoal? Então, aqui, ó, o que a gente percebe é um gráfico pictórico. Ele traz a venda de CD com a figurinha do CD, mas cada figurinha vai representar 20 unidades. Porque senão ficaria muito extenso, né? Imagina, 280, fazer 280 CDzinhos, então foi utilizado aí, foi representado dessa forma. Aí, agora uma atividade para vocês fazerem aí, interpretando. A prefeitura decidiu plantar mudas de árvore no canteiro das principais avenidas da cidade. Veja abaixo o gráfico
que foi divulgado no jornal local. Então, mudas de árvore plantadas nas principais avenidas da cidade. Detalhe, cada árvore representa quantas mudas? 30 mudas, tá? Então, em fevereiro, nós temos 2 árvores. 2 árvores, se cada uma representa 30, então foram plantadas 60. Em março, 3 árvores, se cada uma representa 30, nós temos 30 mais 30 mais 30, 90. Abril, 30 mais 30, 60. Maio, 30 mais 30 mais 30 mais 30, 120. Ou eu posso fazer 30 vezes 4. E junho, 60 também, tá? Para não se estender, senão teria, né? Imagina colocar 120 árvores aqui, fica muito extenso. Então, foi aí o plantio de árvores naquela cidade. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão transformar essas informações aqui em uma tabela, tá? Então, a gente está trabalhando, inclusive, nessa questão de transformar tabela em gráfico, gráfico em tabela, e é isso que vocês vão fazer agora. Mês, eu já tenho a tabela prontinha aqui, só vocês fazerem igual no caderno. Mudas de árvores plantadas nas principais avenidas da cidade. Mês, está aqui, fevereiro, março, abril, maio e junho. Quantidade de mudas de cada um. Ali vocês vão colocar o valor exato, tá? Por exemplo, quantidade de mudas em fevereiro foi 60. E assim vocês vão fazer com as demais. Então dá um pause ali, monta a tabelinha bem bonita no caderno e já voltamos para ver se vocês acertaram. E são as respostas, então em fevereiro foi 60, em março 90, em abril 60, em maio 120 e em junho 60 também. Galerinha, agora a gente vai montar um gráfico pictórico. Então, olha só que interessante aqui. A prof trouxe um probleminha, digamos assim, bem interessante que vai estar tratando aí da educação infantil. Algo bem legal é que imaginem vocês, aí principalmente quem tem irmãozinho pequeno, irmão ali de 3, 4 anos, 5, né, que não é alfabetizado ainda, não sabe ler, que não sabe escrever. Se, que não foi alfabetizado, que ainda não sabe ler. Se ele observar, né, se você mostrar essa tabela aqui, ele vai conseguir ter uma interpretação? Será? Possivelmente não. Por quê? Porque aqui vai exigir o domínio da língua portuguesa, da escrita, aí vai ter que estar alfabetizado. Então, algo bem interessante quando se ensina crianças pequenas, né, quer se ensinar gráficos para crianças pequenas, é fazer o uso aí do gráfico pictórico. Porque ele vai trazer a imagem vai dar o conceito para a criança, né? Por exemplo, ali as mudas de árvores vai dar o conceito. Claro que ela não vai ainda saber fazer a multiplicação, mas imagine que cada muda represente 1, ela vai compreender, tá? Então, o que aconteceu aqui nessa situação? Os alunos de uma turma de pré-escola, eles foram surpreendidos um dia pela diretora que fez a seguinte pergunta para eles: o que os faz feliz? Imagine que alguém chegue para você, o que te faz feliz? Coisas da sua vida, práticas que você tem, ou momentos, ou pessoas, enfim, que te fazem feliz. Alguma comida, algum passeio, um conteúdo em específico da escola, fazer compra, enfim. Nós temos coisas que nos fazem feliz. E aí, essa diretora resolveu montar uma tabela com essas informações. Então, a tabela está organizada da seguinte forma. Na primeira coluna, a gente tem o motivo da felicidade, né, o que faz feliz. E na segunda, quantos alunos que estão felizes por conta disso, né, que votaram, não, isso é o que mais me faz feliz. Então, comer doces. Quantos alunos votaram? 3 alunos, né, dizem que comer doces é o que mais lhes faz feliz. Brincar, foram 4 alunos. E passear com a família, 5 alunos, tá? Então, aqui nós temos uma turminha de 12 alunos que votou em 3 motivos de felicidade. E a diretora montou aí a tabelinha com as respostas. Porém, o que a prof falou no começo? Esses alunos, eles não estão alfabetizados ainda. Se a diretora mostrar essa tabela, eles não vão saber dizer, né,
não vão saber dizer essas informações, explicar essas informações ou interpretar. Então a diretora, ela resolveu fazer um gráfico pictórico a partir dessas informações, tá? E é isso que a gente vai estar fazendo agora. A gente também vai estar montando aí esse gráfico pictórico. Então a prof trouxe para vocês as imagens propriamente ditas para representar essas informações, tá? E vocês vão fazer lá no caderno de vocês através de desenho. Trouxe imagens bem simples para facilitar. Ok, pessoal? Então, o que vocês vão fazer? Nós temos uma tabela e nós vamos transformar essa tabela num gráfico pictórico, ok? Então, aqui eu vou marcar nessa linha, lembrando que pode ser o contrário, mas vamos fazer dessa forma porque é a mais comum. Eu vou marcar o número, né? 1, 2, 3, 4 e 5. A minha maior informação é o 5, que é passear com a família. E aqui embaixo, vocês vão estar marcando a alegria, né? O motivo da felicidade. Não vou anotar tudo porque não vai entrar aqui, mas vocês marcam. Comer doces, brincar, passear com a família. Por isso, em deixar um bom espaço, tá? Então, eu só vou marcar aqui doces, brincar e passear. Ok? Doces, brincar e passear. E a partir disso, a gente vai montar o gráfico pictórico. Então, analisem. A primeira informação que eu tenho, comer doces. Quantos alunos botaram? 3 alunos. Então, eu trouxe, claro que pode ser qualquer doce, pode desenhar brigadeiro, rosquinha, cookie, enfim. Eu trouxe um cupcake, tá? Para representar. Então, nós temos um cupcake, que vai representar o doce, mas eu preciso de 3. Então, eu vou colocar aqui 1, 2 e 3, tá? 3 alunos votaram pro doce. Outra informação, brincar, foram 4 alunos. Para brincar, brinquedos, brincadeiras, nossa, é infinito se a gente for pensar. Eu trouxe para representar uma bola de futebol, tá? Mas vocês podem estar utilizando de qualquer coisa. Uma boneca, não coloca só carrinho, porque o carrinho vai pertencer ao outro, tá? Boneca, peão, enfim, são inúmeras possibilidades. Brincar, então, nós temos 4. Então, eu vou trazer 1, 2, vou montando lá no caderno de vocês, com desenhos, e vocês podem colorir depois também. 4. Ok, pessoal? E aí, nós temos o passear com a família, que foi o mais votado, que foram 5. Passear com a família também pode ter várias possibilidades, pode estar desenhando um lugarzinho específico, ou desenhando uma moto, enfim, um automóvel. Eu trouxe um carro, tá? Porque, né, passear com a família, passear de carro, mas às vezes a família pode não ter um meio de transporte em específico, então pode ser de ônibus, talvez, ou de a pé, bicicleta, enfim, tá? Mas eu trouxe esse daqui para estar representando. Vocês podem fazer com o que vocês quiserem ali, tá? Então, passear com a família, nós temos 5. Então, nesse caso, como eu trouxe carros, eu vou colar 5 carrinhos aqui no meu gráfico. 4 e 5, tá, pessoal? Está montadinho o meu gráfico aqui. Então, imaginem agora que a diretora vai entrar na sala desses alunos e vai mostrar, lembra que esses dias eu fiz uma pesquisa para saber qual o motivo, né, o que mais deixa vocês felizes. As crianças, elas vão conseguir interpretar, né? Elas já conseguem ali contar um pouquinho. Ah, então, doces, foram 3 alunos que votaram. Brincadeiras, né? Ela pode explicar, inclusive, ó, isso aqui representa os doces, a bola representa as brincadeiras, o carro representa o passear, e aí eles vão conseguir estar interpretando, tá? Então, o gráfico pictórico é bem interessante e, se for analisar, é o gráfico mais bonitinho que tem, com certeza, tá, pessoal? Então, se vocês não terminaram, façam lá, montem, bem legalzinho, e aí nós estamos finalizando aí essa aula. Espero que o conteúdo tenha ficado claro.
vocês vão realizar aí mais algumas atividades para treinar aí sobre gráficos pictóricos. Até a próxima e bons estudos!